sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler no livro do profeta Ezequiel é se não um texto mais conhecido de todo o livro de Ezequiel nesta noite. Eu tenho certeza que muitos de nós já ouviram este texto, seja por mensagem cantada, seja por uma pregação, e é um texto que impacta muito o nosso coração, porque é um texto que vem retratar, e Deus vai tomar aqui a figura de um vale para relatar para nós a situação que Israel estava vivendo. Quando eu olho para este texto e eu analiso o contexto histórico de Ezequiel, nós vamos ver que o profeta Ezequiel, ele é da tribo de Levi, e ele vem de uma linhagem sacerdotal. Desde o berço, esse homem, ele já nasce com um ministério, ele já nasce com um chamado para servir ao Senhor, ele já nasce com uma promessa. Mas quando nós observamos o livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver e analisar que nem tudo aquilo que nós projetamos para a nossa vida acontece como nós esperávamos. Porque Ezequiel, ele vai se preparar para ser sacerdote. A história diz que ele entra em uma escola para sacerdotes aos seus 25 anos de idade. Porque quando chegasse os seus 30 anos, ele estaria preparado para o ofício sacerdotal dentro do templo onde adoraria o Senhor. Mas quando nós analisamos a história, quando nós analisamos o livro de Ezequiel, nós vamos observar que a Bíblia diz que o povo foi levado cativo para a Babilônia, e Ezequiel é um desses que vai cativo para aquele lugar. E aí nós pensamos, Ezequiel se preparou tanto para o chamado, Ezequiel se preparou tanto para aquele ministério de sacerdote, mas a história diz que ele é levado cativo. E aí nós pensamos, será que a promessa de Deus não vai cumprir na vida do profeta? Será que o chamado de Deus foi em vão para a vida daquele homem e ele não vai conseguir alcançar aquilo que tanto ardia no seu coração? Eu digo para você nessa noite que se Deus ele fez uma promessa para você, se Deus tem na sua vida um chamado, se Deus te prometeu algo, ainda que no meio do teu caminho tenha uma dificuldade, ainda que no meio do caminho tenha algum impedimento para a tua vida, o Deus que te prometeu é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Quando eu olho para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele começa a relatar a sua história, ele começa a relatar o seu sofrimento entre os cativos da Babilônia. Mas antes dele relatar para nós a sua situação, ele vai dizer para mim e para você: eu sou Ezequiel, sou filho de Buzi, e quando eu vou olhar, aleluia, para aquilo que significa o nome Buzi, a Bíblia diz, a história diz, melhor dizendo, que o significado desse nome é castigado por Deus. Mas quando eu olho para o significado do nome do profeta Ezequiel, que significa Deus me fortalece, eu observo e entendo que naquela época, naquele período, nomes eram dados aos filhos de acordo com a situação que o povo estava vivendo.
Eu fico aqui imaginando, quem sabe o pai de Buzi estava passando por uma situação difícil, estava passando por uma prova, estava passando por uma luta, ao ponto de ele gerar um filho, e quando esse filho nasce, ele vai colocar o nome daquele filho e dizer: eu sou castigado por Deus, eu tenho sofrido porque Deus está me castigando. Mas aí eu olho para Buzi, depois de grande, o tempo passa e ele vai ter Ezequiel como filho. Eu penso também que assim como eu e você, Buzi também vai passar por provas, Buzi também vai passar por dificuldades, Buzi também vai passar por lutas, mas ao invés de dizer que ele era castigado por Deus, ele vai colocar o nome do seu filho de Ezequiel, que significa Deus me fortalece. Sabe o que Buzi está dizendo para mim e para você nessa noite? Ele passou por luta como eu e você passa. Ele passou por prova como eu e você passa. Você pode estar aqui nessa noite precisando de uma porta de emprego aberta na tua vida. Você pode estar aqui nessa noite ter sido desenganado pela medicina. Você pode estar aqui nessa noite com o teu coração partido e angustiado por algo que você acha que não tem jeito. Mas quando eu vejo o Buzi honrando a Deus, colocando um nome no seu filho, que significa Deus me fortalece, eu entendo nessa noite, eu posso passar pela prova, mas Deus me fortalece. Eu posso passar pelo deserto, mas Deus me fortalece. Eu posso ter chegado aqui fraco na fé, mas Deus me fortalece. Eu posso até ter pensado em parar no meio do caminho, mas não parou porque Deus te fortalece. E por isso você chegou aqui nessa noite. Aleluia. As lutas são grandes, as provas da nossa vida são constantes, mas se você serve ao Deus, aleluia, que é o Senhor Jeová, que é todo poderoso, eu tenho certeza que nessa noite Ele já está te fortalecendo, aleluia, Ele já está te levantando, aleluia, Ele já está te honrando, Ele já começou a mover, aleluia, algo sobre a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua prova, mas uma coisa eu sei: o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é forte, aleluia, para te ajudar nessa prova. Louvado seja Deus. Eu creio que nessa noite Ele já está te fortalecendo, aleluia. Eu creio que nessa noite Ele está nos fortalecendo, aleluia. Sabe por quê? Porque a prova ela não vem em vão na nossa vida, a luta ela não vem em vão para a nossa vida. Ezequiel está narrando a sua história, e ele está dizendo, aleluia: estava eu junto aos cativos da Babilônia, à beira de um rio chamado Quebar. E o que acontece na vida dele é algo surpreendente, porque ele vai narrar para mim, para você entender, aleluia, que na beira daquele rio, como um cativo da Babilônia, o céu se abre para ele. Coisa tremenda, porque outra hora ele estava em Jerusalém, outra hora ele estava se preparando para o ministério, outra hora ardia no coração daquele homem uma promessa, um chamado que veio desde o berço para a vida dele, algo que ele pensava que ninguém jamais tiraria dele, o ofício de servir na casa do Senhor como sacerdote. Só que em Jerusalém o céu nunca se abriu para ele. Em Jerusalém ele nunca teve visões do céu. E aí ele é levado cativo para a Babilônia. E o que eu entendo com isso nessa noite é que às vezes Deus aperta um pouquinho as coisas para mim e para você, para tirar eu e você do conforto, para tirar eu e você do sossego, para fazer eu e você se aproximar mais um pouquinho da presença dele, porque às vezes o conforto nos afasta da presença de Deus, sabe? Quando a vida está tranquila, quando está tudo sossegado, e você acha que não precisa orar, e você acha que não precisa jejuar, mas de repente, aleluia, vem a prova, bate na nossa porta, as coisas começam a se apertar, e aí nós lembramos que existe um Deus no céu, que se nós clamarmos para Ele, Ele nos ajuda, que se nós buscarmos Ele, Ele nos levanta do trono para nos ajudar, aleluia. É por isso que a prova vem na nossa vida. Em Jerusalém ele não vê a glória de Deus, em Jerusalém o céu não se abre, mas
quando está na Babilônia, quando ele está cativo, o céu se abre sobre a vida dele. Detalhe é, a Babilônia não é nenhum lugar, aleluia, que quem está cativo gostaria de estar. A Babilônia não é um lugar aconchegante que Ezequiel gostaria de ir visitar, não. Se dependesse dele, jamais ele sairia de Jerusalém. Mas Deus permite. Por quê? Porque a liderança do rei Jeoaquim fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por isso Deus permite aquele povo ser levado cativo para dentro da Babilônia. Lá, cativo. Lá como prisioneiro. Lá como alguém que perdeu a esperança. Lá como alguém que não tinha mais como servir ao Senhor como sacerdote. Lá alguém que os outros cativos, quem sabe, olhavam para ele e diziam: coitado de Ezequiel, ele se preparou tanto para o ofício de sacerdote, ele estudou, mas a história diz que quando acontece dele fazer seus 30 anos, ele está cativo, não tem como ele servir. Alguém vai dizer que Deus não vai cumprir a promessa na vida dele, alguém vai dizer que a promessa caiu por terra, só que o céu se abre. Aleluia! E aí eu olho para o capítulo de número 2 de Ezequiel e Deus vai falar: filho do homem, pode ver porque eu vou falar contigo. Eu olho Deus, aleluia, fazendo um chamado na vida de Ezequiel pela beira daquele rio. Eu imagino Deus bradando na vida dele dizendo: ei Ezequiel, quem foi que disse que a promessa não está de pé? Quem foi que disse que o chamado não vai acontecer na tua vida? Ei, você pode até estar dentro da Babilônia, você pode até estar cativo, talvez aqui eu não possa te usar, aleluia, como sacerdote, mas levanta, porque eu preciso de profeta nessa terra, e a minha igreja e o meu povo precisam ouvir a minha palavra. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que a mão do Senhor está sobre a vida desse homem. E eu entendo algo, aleluia, aqui nesta noite, aleluia, porque não é o lugar que faz a diferença, não. O lugar não define se a mão do Senhor está sobre a tua vida ou não está. Não importa se é em Jerusalém, não importa se é a Babilônia, não. Aonde você estiver, se Deus tem algo contigo, a mão dele te protege. Se Deus tem algo contigo, a mão dele te guarda. Se Deus tem algo contigo, ele está com você até no meio do deserto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mão do Senhor está sobre a vida daquele homem. E Deus faz um chamado para ele. Ele vai ser profeta. Ele tem que pregar a palavra. Doa quem doer. Se não dá para ser sacerdote, então vai ser profeta. Vai ser boca de Deus do mesmo jeito. Vai falar do amor de Deus. Ei, eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é a tua prova. Mas Deus está dizendo nessa noite: a mão dele está sobre a tua vida, mesmo no meio dessa prova. A prova de Deus, ela não vem para te humilhar. A prova de Deus, ela não vem para te derrubar. A prova de Deus, ela não vem para fazer você ficar envergonhado, não, aleluia. É para o nome de Deus ser glorificado na tua vida. É para você ficar mais íntimo dele. É para você ter mais comunhão com o Senhor. É para você se aproximar mais, aleluia, daquele que te guarda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus fiel, Deus poderoso, a Bíblia diz, aleluia, que ele está lá. O céu se abre para ele. O lugar que ele está não é um lugar aconchegante. A situação que ele está muito pior, aleluia. Mas a promessa da parte de Deus ainda está de pé sobre a vida dele, aleluia. Ele está cativo, ele está à beira do rio Quebar, ele está passando um momento difícil, mas a Bíblia vai dizer para mim, aleluia, que o céu se abre para ele quando ele está cativo, e depois que ele não é mais cativo, o que acontece? O mesmo rio, o mesmo cenário, aonde o céu se abre para ele, lá na frente, aleluia, o anjo vai descer e vai medir para ele, e vai dizer: vem Ezequiel, vem 1000 côvados comigo, Ezequiel, vem 1000 côvados comigo, aleluia. O mesmo cenário de prova, o mesmo cenário de luta, lá na frente o anjo mede 1000 côvados e chama: vem,
para analisar e para pensar o porquê que tem muita gente parando nos dias de hoje. Porque uma coisa é você andar na dependência de Deus. Uma coisa é você andar e ter confiança que a mão do Senhor está sobre a tua vida. Uma coisa é você andar e saber que o lugar que você está pisando, ainda que você não enxergue a terra, o anjo de Deus já mediu e te chamou para você. Aleluia! Outra coisa é eu ir aonde eu quero. Outra coisa é eu pisar aonde o anjo não mediu. Outra coisa é eu pisar onde Deus não me chamou para pisar. Aleluia. Coisa boa é andar na direção de Deus. Coisa boa é andar, aleluia, sabendo que a mão do Senhor te protege. Coisa boa é eu ter confiança que mesmo quando eu não estou dentro da igreja, no meu trabalho, ainda ali a mão do Senhor é comigo. Aleluia. Você crê que você só chegou aqui nessa noite porque a mão do Senhor é sobre a tua vida, ela é sobre a tua casa, ela é sobre a tua família. Ei, você pode até não enxergar onde está pisando, mas se a mão do Senhor está sobre ti, aleluia, nenhum mal te acontece. Se a mão do Senhor está sobre ti, pode até se levantarem contra ti, mas você não para, você não desiste no meio do caminho. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu imagino a história do povo de Israel cativo. A Bíblia diz que outra hora esse povo estava cativo no Egito. E Deus vai se levantar com mão forte para tirar esse povo de lá. Vai levantar Moisés. Vai jogar pragas da terra do Egito. Vai tirar o povo daquele cativeiro e não vai tirar eles de mão vazia. Eles vão sair com prata, eles vão sair com ouro. Deus peleja por eles com mão forte e tira eles de lá. Só que a Bíblia diz que quando esse povo chega na terra prometida, eles vão lançar o ouro que Deus deu para ele aos pés de Baal. Eles vão começar a adorar a Deus que não é o Senhor dos Exércitos. A recompensa que Deus deu para eles, agora eles vão ofertar a deuses estranhos. E eu imagino, aleluia, a tristeza no coração de Deus. Porque quando eu olho para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 8, Deus vai desabafar com Ezequiel. Deus vai dizer para ele: esse povo me expulsou de dentro da minha casa. Esse povo me trocou por outros deuses e eu não sou mais bem-vindo neste lugar. Eu fico imaginando, aleluia, o povo não sabia o que estava fazendo quando trocava o Senhor por aquelas estátuas de ouro, por aquelas estátuas de madeira. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que Baal é uma estátua que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mãos, mas não apalpa, que tem pés, mas não anda. Meu Deus, aleluia. Quanta gente nos nossos dias está trocando o Deus verdadeiro por Baal e não está percebendo. Quanta gente nos nossos dias está se aproximando de um Deus que não pode fazer nada por eles. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu nunca vi, aleluia, os olhos do meu Deus, mas a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Eu nunca vi as mãos do nosso Deus, mas a Bíblia diz, aleluia, que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando Deus, quem impedirá? Eu nunca vi as mãos do meu Deus, mas a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa te ajudar. Eu nunca vi os ouvidos do meu Deus, e a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa te ouvir. Eu nunca vi a boca do meu Deus, e ele diz: clame a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu nunca vi os pés do meu Deus, mas a Bíblia diz, Isaías 66, que nos céus está o trono do Senhor,
e na terra é onde Ele descansa os seus pés. O teu Deus tem boca e fala contigo. O teu Deus tem ouvido e te ouve. O teu Deus tem mão e te estende a mão. O teu Deus tem pés e vem ao teu encontro. Ei, o teu Deus te enxerga e te ajuda. Aleluia. O teu Deus não é como Baal, que não pode fazer nada por ninguém. O teu Deus, se você clamar, Ele te socorre nessa noite. Aleluia. Não troque, aleluia, a presença do teu Deus. Não troque a presença do Senhor. Não troque, aleluia, Ele por nada nessa noite, porque nada é maior do que Ele. Quem sabe você pode estar pensando que tem um problema grande, que tem uma dificuldade grande, que está passando por uma luta grande, mas o Deus que nós servimos, Ele é maior do que a luta, Ele é maior do que a prova, Ele é maior do que o deserto, Ele é maior do que o mar, Ele é maior do que o Jordão. Sabe por quê? Porque outra hora, quando o povo estava cativo, alguém olhava para eles e dizia: ei, ali está o povo que trabalha para nós, ali está o povo que faz tudo que nós manda, ali está o povo que está cativo e faz só aquilo que nós queremos. Só que Deus se lembrou desse povo, tirou esse povo do cativeiro, tirou esse povo da prova, tirou esse povo da luta, prometeu para eles uma terra boa, vasta, que manava leite e manava mel. O povo é tirado de dentro do Egito, e Josué está conduzindo esse povo para entrar em Jericó e tomar posse da terra prometida. Aleluia! Agora ninguém olha mais para Israel como quem está cativo. Agora ninguém olha mais para Israel como quem está desamparado. Quem olha para Israel agora diz: ei, lá vem Israel, lá vem o povo de Deus. Alguém vai dizer quem é esse povo, alguém vai dizer quem é Israel, e outro vai responder: você não sabe quem é Israel? Ei, o Deus deles abriu o mar para eles atravessar, o Deus deles abriu o Jordão para eles passar no meio. Ei, o Deus deles é poderoso. Quem é esse Deus? Quem é? Eu não sei, mas eu sei, Ele é Deus que quebra o arco, Ele é Deus que fortalece, Ele é Deus que vai cessar a guerra e queima os carros do mundo. Nessa noite Ele está vencendo o poder, nessa noite Ele está levantando uma vitória. Louvado seja Deus. Eu não consigo entender como eles trocaram a presença do Senhor. Porque no capítulo de número 10, Ezequiel vai dizer: eu vi a glória do Senhor saindo da terra, com o coração partido. É alguém que estava angustiado. E Jeová não foi embora porque Ele quis. Ele foi embora porque trocaram Ele, porque expulsaram Ele, porque preferiram adorar a Baal e não adorar a Ele, simplesmente pelo fato de não poderem ver. Só que o Deus que nós servimos, nós não enxergamos Ele com os olhos da carne. Nós enxergamos Ele com os nossos olhos espirituais. Aleluia, aleluia. Com os olhos da fé. Aleluia, Deus. É com os olhos da fé, aleluia. Eu te convido a enxergar Ele nessa noite. É com os olhos da fé que eu te convido a enxergar Ele entrando na tua casa. É com os olhos da fé que eu convido você a enxergar Ele entrando no meio da tua família. É com os olhos da fé que eu te convido a enxergar Ele colocando as mãos sobre você e te curando. É com os olhos da fé que eu te convido a receber o milagre dessa noite da parte de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus fiel, aleluia. O capítulo 37 relata para nós Israel, a situação que Israel está nesse momento. Porque alguém vai olhar para o povo e vai dizer: Israel está bem, o povo está feliz, o povo tem uma vida boa, o povo vai para a festa, o povo trabalha, esse povo está bem. Só que aí nós vemos no capítulo 37 o Senhor olhando com seus olhos espirituais, com seus olhos como chamas de fogo, e Ele vai dizer para Ezequiel: Ezequiel acha que está bem, mas Ele vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, pode viver? Aos nossos olhos tem pessoas que parecem que estão bem, tem pessoas que nós olhamos e falamos assim: está feliz, está trabalhando, está tendo uma vida boa.
Deus está abençoando a vida dele, Deus está abençoando a vida dela. Mas no âmbito espiritual, o Senhor está olhando e está dizendo: pode viver. Porque por dentro Deus enxerga e está morto. Deus. Não ora mais. Aleluia. Não se consagra mais. Não busca mais a minha face. Não busca mais a minha presença. O vale representa esta situação que estava o povo de Israel. Aqueles ossos secos representa quem não ora mais, quem não busca mais, quem não jejua mais, quem não consagra mais. E a Bíblia diz que a mão do Senhor vai vir sobre a vida de Ezequiel e vai levar ele no meio de um vale onde estava cheio de ossos que estavam sequíssimos. Aleluia, meu Deus. Deus não perguntou para o profeta se ele queria dar um passeio. Deus não pegou o servo dele e falou: olha, vamos ali comigo. A Bíblia diz que ele tomou Ezequiel em espírito, sem perguntar se ele queria ir, sem perguntar se iria lhe agradar o lugar que ele iria levar, e conduziu Ezequiel ao meio daquele vale. Vale cheio de ossos, representando a situação de Israel. Quem sabe você está se vendo assim nessa noite. Quem sabe você está se imaginando nesta situação. Quem sabe você tem até vontade de ser profeta. Quem sabe você tem até vontade de abrir a tua boca e ver Deus usar a tua vida e algo acontecer aonde você colocar as tuas mãos e a planta dos teus pés. Deus. Aleluia, aleluia. Mas você não tem força. Mas você está na situação daqueles ossos. Interessante é que Deus levou Ezequiel, colocou ele no meio do vale, mas ao redor dos ossos. Deus não colocou ele no meio dos ossos. Deus não falou para ele pisar nos ossos, ao redor dos ossos. E eu fiquei pensando com o Senhor, por que o Senhor colocou ele ao redor? E é algo muito visível para nós nessa noite, porque ele, ainda que não estivesse no seu ofício sacerdotal, ainda era um sacerdote. E o sacerdote ele não poderia tocar em coisa morta, porque ele se tornaria impuro. Mas em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Ezequiel quando colocou ele no meio do vale e em volta dos ossos secos, é o seguinte: Ezequiel, eu estou te colocando no meio do vale. Eu estou te colocando para profetizar. Eu estou te colocando para fazer a diferença. Mas não se contamina com aquilo que está morto. Não perca a tua santidade. Não perca a tua comunhão comigo. Não perca a tua intimidade com os céus. Vai, profetiza. Vai, faz a diferença. Vai, abre a tua boca. Mas não se contamina com as coisas dessa terra. Tem pessoas que Deus levanta ela no meio de uma situação e ela não entende. A prova dela é tão grande, a luta dela é tão travada, que ela acha que ela tem a obrigação de chegar no meio do vale e se deitar e ficar como os ossos secos mortos. E Deus não levou ele ali em vão. Você sabe o que é mais interessante? É que Deus não abandonou ele no meio do vale. A mão do Senhor tomou ele, levou ele no meio do vale, mas o Senhor ficou com ele todo o tempo. Graças a Deus. Sabe a tua prova, a tua luta? Deus não te abandonou no meio da prova. Deus não te abandonou no meio da luta. Deus não te abandonou nessa situação, hein? A mesma mão que te conduziu essa prova permanece com você no meio desse vale, hein? A mesma mão que te conduziu a essa situação que você está atravessando permanece com você nessa situação. Sabe por quê? Porque Ele não te levou nesse vale para te deixar. Ele não te levou nesse vale para te abandonar, não. Ele te levou nesse vale para te fazer passar e fazer a diferença onde você está. A pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: tu vai continuar do mesmo jeito ou vai fazer a diferença? Tu vai continuar reclamando ou vai adorar e glorificar o nome santo do Senhor?
meio do caminho, não. Aleluia. O vale que Ele te proporciona chegar, aleluia, não é para tu ficar igual aqueles que estão lá, não. Aleluia, não é eles que tem que te contaminar, não. É a unção que está sobre a tua vida que tem que compartilhar eles. Não é a empresa deles que tem que te alcançar, não. É a unção de Deus na tua vida que tem que passar para a vida deles. Hein? Ezequiel olhava e para Ezequiel não tinha mais jeito. E Deus vai fazer a pergunta para ele: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Eu imagino por que Ezequiel respondeu para o Senhor: Senhor, tu sabes. Porque na convicção de Ezequiel, na minha ou na sua, na minha força, na tua força, nada poderia acontecer. Só que Ezequiel não estava sozinho, sabe? Na tua força nada pode acontecer, mas você não está sozinho. Você não anda sozinha. Você não está desamparado. Você não anda desamparada. Então quando você, aleluia, joga essa responsabilidade nas mãos do Deus que te acompanha, as coisas mudam. Por quê? Porque Ele se responsabiliza. A minha responsabilidade, a sua, é adorar. A minha responsabilidade, a sua, é profetizar. A minha responsabilidade, a sua, é não se contaminar, aleluia. Mas agora escuta, aleluia, a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. Ezequiel não precisou colocar as mãos. Ezequiel não precisou mudar de religião. Ezequiel não precisou abandonar a sua fé porque estava no vale. Ezequiel, aleluia, não precisou murmurar por aquela situação que estava vivendo. Ele entende que Deus levou ele àquela situação para fazer a diferença. Ele entende que no meio daqueles ossos, ele seria um canal dos céus para aquelas vidas. Ele entende, aleluia, que aquela situação só iria se mudar, aleluia, diante dos seus olhos, se ele obedecesse à voz do Senhor. Você está preparado para obedecer à voz de Deus? Você está preparado para obedecer à voz do Senhor? Você está preparado para profetizar na situação que você está atravessando? Você está preparado, aleluia, para abrir a tua boca, aleluia, e fazer os céus, aleluia, se moverem em teu favor nesta noite, aleluia? Porque Deus deu ordem para ele profetizar e ele disse: e eu profetizei como o Senhor me ordenou. Glória a Deus. Ao invés de reclamar, é melhor nós começarmos a profetizar no nome Glória a do Deus, aleluia. Ao invés de acharmos que Deus nos abandonou, é melhor prestar atenção na sua palavra e obedecê-la. Ao invés de pensar que está tudo acabado, que nós estamos sozinhos, é melhor adorar, aleluia. É melhor buscar a face do Senhor, é melhor confiar, é melhor se afastar das coisas do mundo, é melhor, aleluia, nos santificar, é melhor não se contaminar, aleluia. Porque eu tenho a certeza que se eu andar com Deus que me direciona, que me guia, ainda que eu esteja no vale, Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará conosco. Aleluia. Aleluia. Ezequiel profetiza. E a Bíblia diz que houve um grande ruído no meio daquele vale. Sabe por quê? Não foi por causa de Ezequiel, não, mas foi por causa da sua obediência. E porque quem mandou tem poder para mudar todas as coisas. Quando nós profetizamos no nome do Senhor, o milagre acontece. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, aleluia, as coisas começam a mudar de lugar. Aleluia. Aquilo que está fora do lugar começa a entrar onde precisa estar. Aquilo que está longe pode vir para perto, o que está perto pode ir para longe. Mas uma coisa eu digo para você, é a mão poderosa do Senhor ajustando a nossa vida. É a mão poderosa do Senhor ajustando a nossa história, aleluia. Ei, você não foi chamado, aleluia, para mudar nada. A tua vez é só de profetizar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele profetizou e cada osso se uniu ao seu osso, e veio carne, e veio um nervo sobre aqueles ossos, e Deus colocou pele sobre aqueles ossos. Só que agora eram corpos espalhados sobre a face do vale.
e faltava a eles o Espírito. E a Bíblia diz que mais uma vez o Senhor vai dar ordem para ele e vai dizer: Ezequiel, profetiza para que o Espírito venha dos 4 cantos e entre sobre esses ossos. Eu quero dizer para você nessa noite: você tem um Deus poderoso para dar vida àquele que está morto. Você tem um Deus poderoso para curar aquele que está com AIDS. Você tem um Deus poderoso para curar aquele que tem câncer. Você tem um Deus poderoso, aleluia, para tirar do caminho das drogas aquele que está massageiro, para tirar do vício da bebida aquele que está caído. Você tem um Deus poderoso que nessa noite Ele pode alcançar a tua casa, Ele pode alcançar a tua família, Ele pode alcançar teu filho, teu esposo, tua esposa. Ele pode fazer na tua vida aquilo que você julgava ser impossível. Ei, aquele povo representava esses que hoje não tem nenhum prazer em adorar o Senhor, que às vezes tem até vontade, mas o vício não deixa, que às vezes tem até um chamado, mas não tem força de chegar aqui nessa noite. Meu Deus, é verdade. Mas Deus te levantou para profetizar. Deus te levantou para profetizar. Eu vou dizer mais uma vez: Deus te levantou para profetizar. E se Ele te levantou para profetizar no vale, você não é envergonhado. Se Ele te levantou para profetizar no vale, aleluia, você não vai passar vergonha, porque a palavra de Deus na tua vida vai se cumprir, aleluia. O projeto de Deus na tua vida ainda está de pé, louvado seja Deus. Não é por tua palavra, não é por tua força, é pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que o profeta vai profetizar porque o Senhor lhe ordenou. Não é pela sua vontade, é pela vontade de Deus. Não é pela sua força, é pela força de Deus. Não é pela sua palavra, é pela palavra de Deus. E quando ele profetiza, o Espírito veio e encheu todos aqueles corpos. E agora era um grande exército em pé no meio do vale. Ei, você está entendendo que assim como Ezequiel foi levado ao vale para levantar um grande exército e não para cair junto com eles, você também foi chamado para levantar alguém? Eu não sei, aleluia, quem você conhece que precisa de ajuda para se levantar. Mas você não foi chamado para aquele que está caído e você cair junto com ele, não. Você foi chamado para levantar. Você foi chamado para estender as mãos. Você foi chamado para dizer que o teu Deus é grande. Você foi chamado para dizer que o teu Deus é poderoso. Você foi chamado para dizer para ele: ei, eu conheço o Deus, eu sirvo a Ele. E Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre o mar para você passar. Ele caminha com você no meio do fogo. E ainda que você não tenha forças para falar, se você somente chorar, Ele interpreta as tuas lágrimas como uma oração e atende o teu clamor. Aleluia. Você não foi chamado para parar. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para cair no meio do vale. Você foi chamado para levantar uma geração que está caída no meio do vale. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu creio, Saia daqui Jesus. nessa noite com essa palavra. Saia daqui nessa noite com a palavra de Deus ardendo no teu coração. Você tem um chamado. Você tem um ministério. E a palavra de Deus na tua vida vai levantar pessoas aonde você for. Louvado seja Deus. Quero já nessa noite agradecer aqui a minha oportunidade. Louvo a Deus por essa oportunidade, por essa palavra. E passo o microfone para o nosso pastor David, agradecendo aqui a compreensão e a oportunidade que nos foi dada. Amém? Aleluia, Deus. Irmão Rodrigo, essa palavra maravilhosa, vinda do coração de Deus para o nosso coração.